Olá! Hoje a gente vai entender uma história fascinante de estratégia e planejamento. Vamos ver como a China passou anos se preparando para um possível colapso no fornecimento de petróleo e onde, mesmo com todo esse preparo, ainda existe um calcanhar de Aquiles. É uma verdadeira aula sobre os limites da autossuficiência no nosso mundo conectado. Para começar, imagina só esse cenário. Uma guerra explode no Oriente Médio e, de repente, o Estreito de Hormuz é fechado. Para quem não sabe, é por ali que passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo. Da noite para o dia, esse fluxo simplesmente para. O motor do planeta começa a engasgar. E o resultado? Pânico total nos mercados. O preço do petróleo vai para a estratosfera, batendo US$ 120 o barril. A crise deixa de ser uma ameaça e vira uma realidade dura, e as economias do mundo inteiro começam a sentir o baque. E bem no olho desse furacão está a China, simplesmente o maior comprador de petróleo do planeta. Um país que precisa de quase 16 milhões de barris por dia. A pergunta é: como uma nação tão dependente reage a uma crise que parece ser desenhada para colocar sua economia de joelhos? Pois é, a resposta não é nada óbvia. Certo, é aqui que a história fica realmente interessante. Ao contrário do que se poderia esperar, a China não foi pega de calças curtas. Muito pelo contrário. Durante anos, Pequim veio construindo o que a gente pode chamar de uma grande muralha de energia. Uma defesa super robusta pensada exatamente para esse tipo de situação. E a primeira peça dessa defesa está na matriz energética chinesa. Dá uma olhada. Mais da metade da energia vem do carvão, que eles têm de sobra por lá. Petróleo e gás são só uns 25%. E as energias renováveis já chegam perto disso também. Ou seja, a dependência do petróleo importado, embora seja enorme em volume, é proporcionalmente menor do que em muitas outras potências. Só isso já é uma primeira barreira de proteção. Mas como exatamente essa muralha foi erguida? Pequim não apostou numa única solução. Foi um conjunto de estratégias bem amaradas. Vamos dar uma olhada no arsenal, nas armas secretas que formam essa fortaleza de energia. A primeira arma, um estoque de petróleo de proporções bíblicas. As estimativas falam em 900 milhões de barris guardados na reserva estratégica. Para ter uma noção, isso cobre quase 3 meses de importações. É um colchão de segurança gigantesco, feito para absorver o primeiro impacto de qualquer crise. A segunda arma, diversificação. Sabe aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta? A China levou isso muito a sério. E a estratégia fica bem clara aqui. A Rússia se tornou o maior fornecedor, com 20%. E por que isso é crucial? Porque boa parte desse petróleo não vem de navio. Ele chega por oleodutos, uma rota muito mais segura em tempos de crise e que diminui a dependência do arriscado Golfo Pérsico. E o terceiro pilar, que talvez seja o mais visionário, a transição verde. E atenção, isso não é só pelo meio ambiente, é pura estratégia de segurança nacional. Pensa bem, a China hoje é líder mundial disparada em energia eólica e solar. E mais da metade de toda a capacidade nova de eletricidade já vem de fontes limpas. Sem falar nos carros elétricos, que já são 1/3 das vendas. Cada carro elétrico na rua é um carro a menos queimando o petróleo importado. Simples assim. Bom, com tudo isso, parece um plano perfeito, né? Uma fortaleza impenetrável. Só que não é bem assim. Essa grande muralha de energia tem sim uma rachadura, um ponto fraco. E é por essa brecha que a crise ainda consegue entrar. Essa citação aqui do Rockxi explica perfeitamente essa situação de dois lados. Basicamente, quem tem um carro elétrico em Pequim nem fica sabendo que o preço do petróleo explodiu do outro lado do mundo. A vida segue normal, sem susto na hora de abastecer. A diferença é gritante. Quem depende de gasolina sente a pancada no bolso na hora, com aumentos fortes e imediatos na bomba. Já quem tem carro elétrico está bem mais protegido. Só que, e aqui está o pulo do gato, essa proteção não é uma imunidade total. Se a crise se arrastar por muito tempo, uma hora o custo da eletricidade também pode ser afetado. E aqui que o verdadeiro ponto fraco aparece, o chamado efeito cascata, porque petróleo não é só combustível, é a matéria-prima para uma indústria gigantesca de petroquímicos. Plásticos, fertilizantes, tintas, um monte de coisa. Se o petróleo fica mais caro, tudo isso fica mais caro. E o custo do transporte também sobe. No final, o preço de quase tudo que está na prateleira do supermercado acaba subindo também. E tudo isso nos leva à conclusão fundamental dessa análise. A estratégia da China nunca foi sobre criar uma imunidade mágica, uma bolha à prova de crises, porque, realisticamente, isso não existe.
O objetivo sempre foi outro. A palavra-chave aqui é resiliência. A meta não é desviar do soco, mas sim ser forte o suficiente para aguentar o impacto melhor do que os outros. É construir um amortecedor gigante para mitigar os danos e se recuperar mais rápido. Num mundo tão interconectado, se isolar por completo é uma ilusão. A China, então, escolheu ser a nação mais bem preparada para a tempestade. Isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente pensar. Essa abordagem da China, que combina estoques gigantes, fornecedores variados e uma transição verde agressiva, será que esse é um novo manual de segurança energética para o século XXI? É um modelo que outras nações podem ou deveriam seguir? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro da energia no nosso planeta.